Basicamente, o que eu vou falar com você aqui hoje, agora de manhã, é a respeito do caminho, da condução da nossa célula. A célula, por ser algo muito pessoal, por ser algo muito íntimo, por ser algo bastante informal e diferente de um culto dentro do prédio da igreja onde a maior parte dos irmãos se reúnem, ela se torna muito pastoral. A célula ela é muito pastoral. Pastoral fala de quê? Fala de apacentamento, de estar perto, de cuidado, de paternalismo, né? de cuidado próximo. Então nós temos um conhecimento muito profundo sobre isso, porque vivemos células já há um bom tempo. Na célula o cuidado ele é bem próximo, né? Mas a gente precisa compreender, e é isso que eu quero muito nesse dia com você, o princípio que tem poder de transformar o andamento da vida da célula, que tem poder de transformar aquilo que a gente vai fazer no nosso chamado para ganhar e cuidar de pessoas. A gente precisa criar e desenvolver uma cultura. Tudo na vida, inclusive na vida cristã e na vida da igreja, é baseado, o fundamento, nas culturas disseminadas pela liderança e seguidas por aqueles que estão caminhando junto. Então, vocês são lançadores de cultura, de fundamentos culturais. E cultura não fala de saber falar português direito ou falar mais do que um idioma. Cultura fala de comportamento, de condução, de forma de fazer coisas. Isso é cultura. Quando você fala, aquele povo tem a cultura tal, a cultura pop, a cultura, sei lá, eles têm um modo de fazer as coisas, um modo de se vestir, um modo de comer, a cultura vegana, não come carne, coitado, eu tenho pena desses irmãos. Então, quer dizer, os irmãos continuem sem comer carne, que sobra mais para mim. Mas tem todo tipo de cultura, né? Eu não tenho nada contra os irmãos veganos, né? Tem alguém vegano aqui? Diga amém. Ninguém? Nossa, tudo carnívoro. É tudo da tribo de Davi, né? Mata o leão e come, aleluia. Mata o urso também. Então, a gente precisa criar e desenvolver uma cultura de que as células são em si um lugar de a gente ser esticado, expandido e não mimado. Célula é lugar de esticamento, de arrojo, de se expandir no interior e não mimado. A visão ela deve ser uma visão de empreendedorismo e não só de paternalismo. A gente forma pessoas livres, forma filhos que são criados para o crescimento, para a vida e para o empoderamento, prontos para quê? Para enfrentar as batalhas que estão diante deles. As batalhas da vida, e encaram de frente, sem recuar, estabelecendo o reino de Deus no mundo. Esse é o nosso propósito. Nós estamos na terra enquanto não somos cidadãos da terra, somos cidadãos dos céus. Como cidadãos dos céus, nós estabelecemos o reino aqui no mundo. Efésios 4, do 11 ao 12, diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Um texto muito conhecido, que você certamente já sabe, o versículo 13 fala o quê? Fala que o propósito é o quê? É a edificação de cada um, para que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Então o alvo é chegar como Cristo é. Mas nós temos os dons ministeriais espalhados na vida da igreja para a capacitação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de todos os santos. Diga, todos os santos. Nós acabamos de cantar aqui, os santos e os anjos adoram o teu nome. Acho que é isso a frase, né? É o quê? Se prostram aos seus pés, adorando o seu nome, né? Então os santos e os anjos se prostram aos seus pés, adorando o seu nome. Por que você é santo? Quem é santo aqui? Diga amém. Amém. Nós somos santos, né? Outro dia eu ouvi um pastor na internet também pregando e falando assim, você não é santo não. Fala comigo, eu não sou santo. Sai fora. Você não é. Agora, a maioria está santa, só a Emiriane que não está, mas tudo bem. A gente vai orar até o final da capacitação, ela vai ficar. Mais obediente é a Emiriane, porque repete o que eu falo. É isso aí, tamo junto. Mas é só uma questão de perspectiva, né? Na verdade, nós não somos santos por nós mesmos. Somos santos porque o santo habita em nós.
Então você pode se declarar santo com essa consciência, né? Você precisa declarar-se santo com a consciência de que o Senhor habita em você. É só isso, só ter essa clareza. Porque senão chega o visitante na igreja e fala, eu sou santo também. E o cara não é. Aí muita gente fica andando no engano. Esse é o perigo de pregar essas coisas na internet. Porque tem muita gente que está vendo ali e fala, não, eu sou santo, então vou viver minha vida aqui na miséria e eu sou santo. Não, você é santo porque tem um santo habitando dentro de você. Amém? Então no corpo de Cristo, qual que é o motivo pelo qual o Espírito Santo ele entrega a alguém um dom de governo, um desses dons? É a capacitação, o aperfeiçoamento dos santos, é a reprodução daquilo que você é em Deus na vida de um discípulo. Deus deseja que a gente seja assim, que a gente reproduza aquilo que somos nele, aquilo que ele mesmo nos deu na vida de um discípulo amado. Os dons de governo, eles são a forma como nós servimos tanto na igreja quanto no mundo. Nós apacentamos pessoas às vezes que nem se converteram ainda. Você acredita? Tem gente na tua célula que você apacenta às vezes que nem se converteu ainda? Faz parte. Mas você tem essa disposição de continuar entregando o seu dom no serviço para as pessoas, para a igreja, não importa se ela está regenerada já ou não. Mestre gera mestre, profeta, profeta, evangelista, evangelista. E as células seguem uma mesma lógica, né? Qual é a situação das células? Células que são empoderadas e apostólicas, elas vão gerar outras com uma vocação igual. Então, células que receberam algo de Deus, um DNA, um poder, vão fluir. Todas as células de um organismo agora natural falando, elas possuem um DNA. Então todas as células do teu corpo possuem o DNA teu. O seu DNA é único. Nós fazemos parte de um corpo. Qual corpo é esse? O corpo de Cristo. Logo, se nós fazemos parte do corpo de Cristo e somos pequenas partes desse corpo, nós precisamos ter o mesmo DNA. O DNA do Senhor é o DNA que deve estar na célula do Joãozinho, da Mariazinha, do Zezinho, do Luizinho, do Huguinho. Todo mundo tem o mesmo DNA. Por quê? Porque somos um corpo. Vivemos em um corpo e trabalhamos baseado no quê? No Evangelho de Cristo Jesus. Esse corpo é o corpo de Cristo e o modo de edificar esse corpo é o Evangelho. Então, quando a gente pensa na igreja, esse princípio se aplica ao fato de que a igreja leva a natureza e a visão para as células, e as células expandem isso de maneira exponencial. Se a igreja age na sociedade de forma apostólica, profética e pastoral, as células, por sua vez, da mesma forma. Então, o que eu quero destacar aqui com você? Apesar de sermos muito pastorais, eu entendo que é um tempo da gente começar a viver algo um pouco mais arrojado no sentido profético e apostólico. Especialmente esses dois dons ministeriais, o profético e o apostólico, eles são bastante negligenciados por nós. Por quê? Porque é pouco falado talvez, pouco insistido, pouco martelado por nós. Mas eu quero falar, talvez hoje seja a primeira vez que eu falo disso no sentido das células. E a gente repara isso como um todo na igreja brasileira, né? Nas igrejas celulares. Elas são muito mais paternalistas, pastorais, do que proféticas e apostólicas, né? E aí eu não estou falando do ser profético, uma célula onde tem toda reunião uma profecia. Não é isso que eu estou dizendo. Apesar de nós fluirmos no dom profético. Eu estou falando de um dom ministerial aqui. Vamos avançar, você vai entender. Talvez até aqui a gente esteja fazendo um bom trabalho pastoral. E é bem provável que sim, cuidando das pessoas. Porém, existe mais, tem mais. Então, o problema quando a gente foca apenas nesse aspecto, nas células, quando a gente foca muito no cuidado, tem uma tendência do quê? De haver uma desvalorização do envio. A gente foca muito no paternalismo e desvaloriza o envio, o apostólico. O ambiente pastoral, ele tem a tendência do quê? De segurar a pessoa no colo, de prender a pessoa para si, e por muito tempo, e não a desafiar para quê? Para fora da sua zona de conforto. O ambiente pastoral tem essa tendência. A gente traz as pessoas para nós, e ainda que ela esteja em outra cidade, a gente continua com elas no nosso colo. Então, a gente tem aprendido e tem vivido muito essa forma. É importante o pastoral? Obviamente, mas a gente precisa aprender a viver no aspecto apostólico. A gente serve fora da nossa zona de conforto nos GIs da igreja.
Eu sei que GIs, por exemplo, para os irmãos de Arthur Alvim e para os irmãos de Indaiatuba, talvez seja algo muito novo ainda, ou não. Mas talvez seja algo um pouco mais visível lá para os irmãos de Vila União, porque a gente já tem praticado um pouco mais e ralado a cara no chão em algumas situações. Eu tenho me debatido com isso às vezes, mas eu percebo a grande vantagem de você investir nessa questão dos ministérios que nós damos o nome de GI na nossa igreja. Mas também a pessoa sai da sua zona de conforto, aprimorando os seus dons por meio do estudo da palavra, buscando livro, referência, estudando aquilo que Deus deu para ela e também começando coisas novas, iniciando um empreendimento, seja ele no aspecto da vida natural, mas também no aspecto espiritual, começando algo novo. Então nós precisamos desafiar as pessoas no aspecto apostólico a buscarem o seu destino profético. Olha só que como uma coisa se conecta com a outra. Quando você age com uma visão apostólica, tirando as pessoas da zona de conforto delas, você desperta nelas um senso de se preocupar em entender qual é o seu destino profético, destino eterno para o qual ela foi criada. Então isso vai mexer com a pessoa, vai trazer para ela um espetinho aqui no braço, no peito, falando, acorda, tem algo além. Você não está aqui só para alguém ficar cuidando de você no colo. Você está aqui por quê? Porque você recebeu de Deus um destino profético e você vai ser enviado para fazer algo que vai além do que você está só recebendo hoje. Então não é só ser cuidado, mas é compreender com clareza o destino profético que recebeu de Deus para poder ser enviado de fato e cuidar de outros. E eu como pai, e aí a questão não está com os filhos, a questão está com o pai. Eu, como pai, preciso liberar essas pessoas. Porque nós gostamos, sabe do quê? De colo. Ninguém gosta de sair da zona de conforto. Se você está confortável, ganhando um bom salário, comendo uma boa comida, viajando sempre, você não vai procurar outro emprego. Você vai ficar lá, está confortável. Não é? Agora, deixa teu chefe começar a te incomodar. Você já vai pensar, bom, está valendo a pena pelo salário, mas esse chefe está me enchendo as paciências, já vai começar a sair da zona de conforto. Aí você quer ver piorar a situação? Não esqueça, aconteceu isso comigo numa empresa. O meu chefe falou para mim assim, Rodrigo, nós vamos precisar diminuir R$1.000 do seu salário. Velho, eu estou fazendo mais do que eu devia, você vem falar que tem que diminuir. Ou você tem que escolher, cara, senão a gente vai ter que contratar outro cara para ganhar menos do que você. O que você quer? Eu falei, diminui, né? Diminui o salário. Mas o que ele fez comigo nessa hora? Me tirou da zona de conforto. No outro dia, meu currículo estava espalhado para tudo que é empresa. E 3 meses depois, eu estava fora daquela empresa. Mexeu com a minha zona de conforto. Falei, não vou ficar aqui 3 meses, não, durou mais. A Deise olhou para mim assim, 3 meses? Não, foi mais, né? Quase um ano, né? É a hipérbole da metáfora da paráfrase, né? Pregue com a sua esposa olhando para você e você sempre será corrigido. Olha aí. Mas o que acontece? Você precisa ser incomodado, porque se você não é incomodado, você fica lá, gostosinho, sentadinho. E às vezes tem gente que fica acomodado num pouquinho mesmo. Agora, quem é que mexe com você? Teu pai. Vocês são pais e mães espirituais, amém? Nós temos pais e mães espirituais, por isso eu estou falando para vocês. É um tempo da gente ser apostólico e, em nome de Jesus, ensinar e ajudar as pessoas a descobrirem o seu destino profético. Amém, irmãos? Amém. Por essa razão, então, a gente chega num tempo de, além de pastorais, ou seja, desenvolvermos células que promovem cuidado pessoal, a gente também ser profético para trazer a realidade dos céus na terra. Amém? Amém. Nós, como cidadãos dos céus, precisamos trazer a realidade do céu na terra e apostólico, que enviam as pessoas para os seus destinos proféticos. Esse envio, irmão, passa pela multiplicação, minha irmã, mas não está restrito à multiplicação de uma célula. Trata-se do quê? De uma visão que empodera as pessoas, ou seja, a pessoa só se sente tranquila para ser enviada quando ela se sente senhora da situação. Olha, eu vou ter desafio, mas eu sei o que eu tenho que fazer.
Então, glória a Deus. Ela nem sempre vai estar 100% pronta, mas ela sabe o caminho, ela está vendo o caminho, ela sabe que está distante, tem uma subida ali que vai suar caminhos, mas ela já viu o caminho. Isso é estar empoderado. Isso é saber para onde você está indo. Isso é saber o destino que você tem que seguir. Então, trata-se disso. Não trata pura e simplesmente da multiplicação da célula, mas de empoderar as pessoas, conferir a elas um entendimento do propósito de Deus para a sua vida aqui na terra. Por quê? Porque a igreja não é um ponto de chegada, mas ela é um ponto de envio. A igreja não é um ponto de chegada, mas ela é um lugar de envio das pessoas. A tua célula não é um ponto de chegada de ninguém. A tua célula é um lugar de enviar pessoas. Amém? Você foi levantado por Deus para gerar gente e enviar. Então, a única associação que tem na terra que não tem fim em si é a igreja. A igreja faz, e aí a igreja trabalha, a igreja se desenvolve, a igreja é paternal, é pastoral, ama as pessoas, para quê? Para enviá-las. E sabe o que a gente faz? Envia os melhores. A gente pega os melhores que a gente formar e manda, envia, pulveriza a terra daqueles que Deus tem nos dado. Para quê? Para que eles possam cumprir o seu destino profético e sejam usados por Deus aonde eles forem enviados. Amém? Então isso pode acontecer na tua célula, com aquela pessoa que às vezes você acha que ainda não está pronta, mas Deus quer usar você para enviar essa pessoa. As células são empoderadas, elas transformam vidas. Deixa eu dizer uma coisa aqui rapidamente para você. Por muito tempo, eu, como pastor, fiquei num dilema assim: é possível a gente trabalhar com uma excelência e ao mesmo tempo ter poder de Deus e ter quantidade e multiplicação? E eu ficava naquilo, nesse dilema, né? Por exemplo, é possível ter excelência nas nossas reuniões, ter as coisas bem feitas, no aspecto natural até, ter uma boa música, ter bons equipamentos, ter uma boa recepção, receber as pessoas, fazer um encontro desse, comer bem, fazer um encontro num sítio 15 vezes melhor do que esse daqui. Porque eu creio nisso. Eu falei para a Deise ontem vindo para cá, eu conheço esse sítio já de outros carnavais, eu só vim aqui uma vez antes, com a nossa igreja, eu vim mais duas vezes aqui. Uma delas eu vim ministrar para um encontro de líderes de uma outra igreja, da igreja do pastor Sérgio. E aí, eu estava vindo para cá e falei para ela assim: amor, sabe o que eu queria? Que os nossos irmãos, nossos líderes chegassem hoje na nossa capacitação de líderes e fossem recebidos de uma maneira diferente. Eles pudessem chegar lá e eles tivessem um quarto com uma cama maravilhosa, 4 pessoas por quarto, um banheiro só para essas 4 pessoas, ou 2 banheiros, quem sabe, um para cá, 2 pessoas para um chuveiro, que o quarto fosse todo pintadinho, o chão fosse de assoalho de madeira, e tivesse um criado mudo com um bombom, um chocolate, falando: você é bem-vindo aqui para um fim de semana que vai mudar a história da sua vida. Irmãos, você acha que eu estou sendo muito carnal com isso? Não, glória a Deus. Não estou sendo. E eu não queria que isso custasse R$55, eu queria que custasse 30, entendeu? Eu queria isso. Isso é muito profético, é o profético quase né? Por quê? Porque assim como eu, talvez eu dormi com uma rajada de vento constante no meu rosto essa noite. Então tinha um ventilador ligado aqui, ó. Eu cobri, ar-condicionado. Aí eu comecei a glorificar a Deus. Temos ar-condicionado, aleluia. Não estou com calor, né? Mas talvez você deve ter tido o seu desconforto. Aí eu fico assim: Senhor, é possível termos excelência plena e ter vida de Deus de maneira plena? Então talvez o lado pastoral e paternal, que é o quarto arrumadinho, certo? Mas o lado apostólico e profético precisa passar por isso de vez em quando, para receber algo, para chegar lá. Eu entendo que as duas coisas podem caminhar junto. É um grande desafio. Por quê? Porque quando você cresce muito, manter essa qualidade ou essa excelência é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Então quando você aumenta a proporção das coisas, as coisas se tornam mais difíceis. Só que eu vejo que tem gente que cresceu muito e tem essa excelência, tem esse cuidado, tem essa preocupação.
Quando você fizer qualquer coisa para receber pessoas novas, ou mesmo para cuidar dos seus na sua célula, entende que você tem que tentar fazer o melhor lanche, a melhor recepção, a melhor comida, o melhor tempo, tudo o melhor. E excelência não é ter o melhor da terra, é ter o melhor que você pode dar. Está entendendo? Vou falar de novo. Excelência não é dar o que o sheik lá de Dubai pode dar para alguém, não. Excelência é dar o que você pode dar de melhor. Isso é excelência. Então, o cara lá pode dar, sei lá, manjar dos deuses, né? Foie gras com champanhe francês de $300 mil. Mas nós podemos comer mandioca frita e cozida de manhã. Não tá bom também? Também não tem excelência? Tem excelência, por quê? Porque tem cuidado, porque tem amor, porque tem investimento de tempo, porque tem gente que acordou mais cedo e dormiu mais tarde. Então tem excelência. Então excelência fala de uma atitude e não de um poder aquisitivo. Então eu acredito perfeitamente que é possível ser excelente e ter o mover de Deus. Então nas células a gente deve proliferar esse tipo de coisa, de comportamento, de cultura. Olha, eu vou ser excelente ao máximo, mas eu não vou perder a unção de Deus, eu não vou perder o encargo. Se der para fazer, eu vou fazer. Se não der, eu vou fazer também, mas com excelência, ou seja, com o melhor que eu puder, porque a excelência vai servir as pessoas, os filhos e os futuros filhos, mas ela, além de tudo, honra a Deus. Ela serve os filhos, mas ela honra a Deus. O Senhor se sente honrado quando Ele vê você fazendo com um coração de excelência. Amém, irmãos? Continuando no meu esboço aqui. Então é possível conectar as duas coisas. Por isso que eu creio que ministérios, eles estruturam melhor a excelência. Né? Então a célula está preocupada com o pastoral. Ela vai começar a estar preocupada com o profético e com o apostólico. Quando ela está preocupada com o apostólico, pensando no profético, ela identifica nos membros da sua célula as pessoas com as aptidões naturais, com as habilidades e os dons que receberam de Deus e envia para os ministérios para servir. Logo, você vai ter na recepção alguém que de fato tem vontade de estar lá e vai estar sorrindo e vai receber as pessoas e vai falar: uau, que bom que você veio aqui hoje. E não você vai ter aquele que gostaria de estar lá na cozinha sem falar com ninguém, mas está na recepção só porque ele faz parte da célula e a escala da célula, ele tem que estar lá porque a escala da célula dele naquele dia, aí ele fica na recepção assim: bom dia. Seja bem-vindo, é uma alegria ter você. Nossa, hoje Deus tem uma palavra para falar com você. Abra o seu coração e põe um sorriso no seu rosto. Às vezes vai ter gente que gosta de olhar os carros. E aí, ao invés de ficar na recepção, oi, tudo bem e tal, ele vai fazer isso lá recebendo os carros. Vai receber os irmãos no carro, vai gostar. Tem alguém que gosta de olhar carro na rua? Meu Deus! Tá mal, né? Aí sabe o que acontece? Como é que a gente transforma uma realidade dessa? Fala pra mim. Mostrando para os irmãos a importância de olhar carro? Não. Pelo exemplo. Começa pela gente. Vamos nós fazer com alegria. Vamos fazer primeiro. Vamos fazer aqui dentro. Eu estou quase falando para o Marco me colocar um dia por mês lá. Estou quase falando isso. Vou falar, vou ficar uma vez aqui. Porque é o quê? 2 meses? 3 meses? Sei lá. Eu vou ficar lá. Eu sei que Indaiatuba e Arthur Alvim não estão vivendo essa realidade. Já viveram com a gente lá em Vila União. Mas daqui a pouco vocês vão viver bem intensamente isso. Oi? Não, vai viver. Eu conheço uma igreja de 18 mil pessoas que vive. Não tem essa, vai viver. Nós não estamos aqui para ter vida boa. Nós estamos aqui para servir. Eu não estou aqui para ficar dando só chocolatinho para você. Você vai ter isso também, mas você está aqui para servir também. Eu não vou ser desonesto com você. Essa é a realidade do reino de Deus. E outra, e nós somos chamados para isso, para servir. Eu tenho o prazer de fazer isso. Aliás, eu já fiz muito isso. Eu cuidava de equipe de limpeza. Nem tem mais equipe de limpeza hoje. Lá em Arthur Alvim tem, né? Glória a Deus. Flui que é uma bênção, porque o prédio é menor. Hoje tem alguém que cuida disso lá na nossa igreja.
Podemos ter. Algumas coisas diminuem, mas mesmo dia que a gente tiver um estacionamento grande, a gente vai ter que ter gente lá no jeito de estacionamento do parking para ajudar a cuidar das coisas, normal. Começa onde? Onde mudamos a realidade que o povo não quer? É em nós. Diga para o líder do seu lado, é em você. É pelo nosso exemplo. Amém? E fazendo com alegria. Fazendo com alegria. Amém. Volta para cá. Volta para cá que eu estou quase terminando. Então a célula deve ser o lugar... Olha, irmãos, olha isso aqui para mim. A célula deve ser o lugar onde as pessoas descobrem o seu destino profético. Na célula elas devem descobrir o destino profético. Toda e qualquer pessoa, ela é bem-vinda na célula. Uma vez que se trata do quê? Do melhor lugar para você ganhar e consolidar pessoas e serem recebidas para Jesus, amém? Mas ela também, da mesma forma, é um lugar de crescimento, frutificação daqueles que já são membros e já estão se aperfeiçoando para o cumprimento do seu chamado, do seu destino profético, amém, irmãos? Nós temos então percebido com a experiência que nem todos os participantes de uma célula serão futuros líderes de célula. Isso é um fato. Pega o tempo aqui, quem lidera a célula há mais de 5 anos, levanta a mão. Lidera a célula. Ou liderou, hoje você é discipulador, liderou a célula. Quem liderou a célula aqui há 10 anos atrás? Levanta a mão. 2009. Quem liderou a célula há 20 anos atrás? Levanta a mão. 99 eu liderei uma célula de jovens. Também. Há 20 anos atrás eu lembro de eu ter liderado a primeira célula onde o Ronaldo e a Adriana foram ganhos para Jesus lá e a Bia. A Bia, o Ronaldo e a Adriana entraram naquela célula, eu nunca esqueço. Eles eram jovenzinhos e eu também. Glória a Deus. Faz tempo, 20 anos faz tempo. Vixe, faz tempo. De lá pra cá, então eu tenho alguma experiência, mas você também tem. Alguns têm de 15, outros de 10, outros de 5. Ao longo do tempo a gente vê o quê? Que de 10, 12, 15 pessoas, não são todos que vão se tornar líder de célula. Simples assim. Mas alguns se tornaram bons músicos. Outros se tornaram melhores discipuladores do que líder de célula. Outros se tornaram excelentes professores no Kids, ajudam muito, servem, então estão servindo com as crianças, mas não estão liderando uma célula de adultos. Outros fazem uma comida maravilhosa e servem, tem demérito nisso? Nenhum demérito. Não há demérito em nenhum. Outros estão fazendo outras coisas para o qual elas são chamadas para servir de alguma forma. Alguns têm dom de misericórdia, outros têm dom profético, outros têm dom de mestre, muitos têm dom pastoral, mas não necessariamente todos vão precisar liderar uma célula. Por quê? Porque liderar tem muito a ver com o seu dom de governo, e dom de governo que é predominante na sua própria vida. Então o que a gente deve fazer na prática é o quê? Ajudar para que todos descubram o quê? Suas aptidões que Deus já deu e sejam impulsionados o quê? Para aplicá-las na sua vida e no seu ministério. Por outro lado, é óbvio, né? Num grupo de 10, 12 pessoas, tem um líder. Tem um próximo líder. Mas às vezes a gente não consegue achar um anfitrião próximo, né? A gente precisa também de um anfitrião. Uma célula não multiplica só com o próximo líder. Eu estou cansado de ver célula que tem o próximo líder, mas não tem uma próxima casa. Aí empata. Não vai, a coisa não anda. Por quê? Porque ninguém preocupou-se em orar e descobrir quem é o próximo anfitrião ali para ser investido e para ser multiplicado. Por quê? Você tem muitas vezes um embrião, a semente no coração de alguém, mas ela precisa ser potencializada pelo discipulado. Pelo investimento, nós multiplicamos e nós ajudamos as pessoas a descobrirem seu destino profético pelo discipulado. É o discipulado que desperta isso na vida das pessoas. Então, o líder deve ter o objetivo principal do quê? De identificar um novo líder para a célula, que vai ser enviado para liderar a próxima célula, mas também ajudar cada membro, cada participante da célula a descobrir, desenvolver os seus dons, de modo que cada um se torne um multiplicador daquilo que possui na vida de outros. Amém, irmãos? Amém. Então, o nosso alvo estabelecido de que cada célula multiplique o quê? Uma vez por ano. Mas isso precisa acontecer de forma orgânica. É intencional, mas também deve ser orgânico. O que eu quero dizer com isso? É intencional quando nós estabelecemos como alvo. Nós queremos isso, nós temos a intenção disso, porém não vamos forçar a barra daquilo que ainda não está pronto.
Porque a maturidade para algo acontecer vem do Senhor. É o Senhor quem dá a maturidade para algo acontecer. E se eu forçar o nascimento de um bebê aos 4 meses, aos 5 meses de gestação, o que vai acontecer? A chance de morrer é enorme. Quando não morre, dá um trabalho incrível, fica na UTI neonatal um bom tempo e o trabalho é muito maior do que um bebê que nasce saudável. Você entende o que eu quero dizer? Então nós não podemos produzir abortos espirituais. Nós precisamos esperar o tempo orgânico das coisas. Que o organismo está gerando de maneira orgânica. Ok? Os irmãos me entendem? Amém. Eu vou falar aqui de 4 alvos principais da célula e para eu não demorar eu vou ler. Primeiro, alcançar pessoas para Jesus e cuidar delas para que se consolidem nessa decisão, focando no cuidado pastoral e no ensino da formação espiritual. Quando a célula é pastoral com alguém? Quando esse alguém está chegando. Nos primeiros meses de vida. Nós somos só pastorais. Não dá para liberar ninguém para o destino profético no primeiro mês que ele aceitou Jesus, ok? Mas você prepara ele. Talvez com 6 meses já tenha uns fenômenos. Com 6 meses você fala, caramba, esse cara já descobriu para que ele foi chamado. E aí você começa a investir nele já. Descobriu o destino profético? Ok, não, mas está na hora de começar a descobrir. Então, 6 meses, 8 meses, você começa a mostrar para ela os caminhos. Segundo, então a primeira célula é pastoral com os novos. Segundo, promover o crescimento do indivíduo como discípulo, no entendimento dos seus dons, incentivando o crescimento numérico da célula e incentivar a descoberta de destinos proféticos e ministeriais, gerando filhos espirituais na família de Deus. Então, a segunda coisa é, por meio do discipulado, instigar, tirar da zona de conforto, fazer a pessoa prestar atenção em si própria, no sentido do chamado de Deus, do destino profético, destino eterno para a sua vida. Terceiro, capacitar e empoderar todos os discípulos de forma específica, fazendo com que possam se desenvolver ao engajarem-se o quê? Nas oportunidades do exercício do seu chamado. Como é que você capacita alguém? É percebendo algo que ele faz e fazendo ele se engajar na vida da igreja, naquilo que você percebe que ele tem habilidades e dons para fazer. Você, como líder, tem a função de observar o pessoal da sua célula e perceber. Se você percebe alguém que tem um cuidado muito caloroso com as pessoas, recebe bem as pessoas, então, o que você pode fazer com ele? Você pode começar a treinar ele para ser anfitrião e falar assim, vai lá servir no GI da recepção na igreja. Recebe os irmãos lá na igreja que nem se recebe na sua casa. Ou que nem eu vejo você tratar os irmãos. Isso é o líder que está atento a todos. De repente você tem 2, 3 assim lá na sua célula. Então não deixa ele parado com aquilo que ele recebeu de Deus. Mobiliza ele e fala, tem um lugar para você estar encaixado aqui na vida da igreja. Você serve a igreja inteira e serve a nossa célula. E olha, na próxima multiplicação a gente pode ir para a tua casa? Porque ninguém vai receber como você. Se não tiver, vão criar, né? Pois é. O que? O GI, né? É verdade, a Deise está falando aqui uma coisa que é verdade. E se a gente percebe alguma coisa, isso já aconteceu, tá? Você percebe algum dom específico na tua célula, uma habilidade específica, e a gente não tem nada na igreja funcionando naquele aspecto, você pode chegar no seu líder, no seu discipulador, no seu pastor, e falar, pastor, percebo que a gente podia, e orar sobre isso, percebo que a gente podia fazer e abrir um GI de, sei lá. Tem um que está na minha cabeça aqui, ó. Que fala todo tempo, assim, eu converso muitas vezes, mas às vezes converso. Eu não vi ele aqui ainda hoje, Marcelo. Cadê o Marcelo? Tá lá fora. Você tá na secretaria, velho? Não tá me ouvindo, mano? Você tá lascado, tá perto de mim, vai tomar direto as varas. Eu falo com ele direto, um GI de recuperação para drogados é algo que tá na minha cabeça, assim, ó. A Deise tá falando de outro aqui, de decoração. Aí eu me lembro de um GI de eventos, né? Gente que vai pôr o bombonzinho lá no criado para você no próximo encontro de líderes. Eles vão vir antes, eles vão tirar uma semana de férias do trabalho e vão aqui só para servir e preparar o sítio para nós. Como é que você identifica isso? Pessoas que acabam percebendo necessidades e se despertam para fazer. E a gente cria aquilo e elas servem no reino. Amém? Você consegue perceber que essa questão dos ministérios, ou dos GIs, no nosso caso, né? Eles falam da excelência no serviço do reino. Que é quando você distribui as tarefas. Por exemplo, tinha um monte de coisa que eu não fazia, né? Se eu não for Eliezer na minha vida para cuidar da manutenção da igreja, as portas vão cair, os buracos no chão vão aumentar e eu nunca vou pintar aquilo. Mas ele tá vindo, eu tenho uma lista de 19 itens
que eu devo resposta para ele? Tem alguém no meu pé falando, pastor, ó, tem esses 19 itens na igreja, precisa arrumar, porque senão daqui a pouco os irmãos vão... Então, tem alguém preocupado com aquilo. Então, isso produz o quê? Excelência. Porque tem alguém preocupado especificamente com aquilo. Se eu não tivesse a NET para cuidar do GI Gourmet, vocês não iam comer mandioca hoje de manhã. Era pão com manteiga, irmãos, e café preto, acabou. Mas não ia ter, teve balinha. Eu não ganhei a minha balinha. Alguém ganhou balinha aí? Aleluia. Não? Quem não ganhou, levanta a mão. Então vocês vão ganhar depois, tá bom? Depois vocês ganham. Então, nós precisamos promover a excelência. Olha, nós não somos só pastorais, mas nós também somos pastorais. E nós somos apostólicos para sermos cada vez mais pastorais. Nós somos proféticos para sermos também cada vez mais pastorais. O mundo precisa de cuidado, a igreja precisa de cuidado, mas o nosso apacentamento fala de alguém que descobre o destino profético e envia. Não é um apacentamento de bobões de 40 anos de idade que não saíram do colo da mamãe. Não, é um apacentamento de gente livre, de gente poderosa em Deus, que vai fazer uma obra que vai mudar a história de onde ele está. Amém, irmãos? E por fim, como propósito e alvo de uma célula, enviar todos para os seus destinos proféticos e a serem multiplicadores dos dons de governo e de serviço. Então você pode multiplicar. Por que você pode multiplicar os dons de governo e de serviço? Porque está na Bíblia. Porque Deus deu isso para alguns, para aperfeiçoamento dos santos, para nós treinarmos outros. Amém? Fique de pé no seu lugar e ore comigo a respeito disso.